Olá meninos, tudo bem? Eu sou a professora Isabel, professora de redação, e na aula de hoje nós vamos falar sobre crônica jornalística. Vamos entender o que é uma crônica jornalística. O objetivo da nossa aula é reconhecer as características desse gênero textual, de modo que, assim, consigamos identificar esse gênero quando nos depararmos com textos diversos. Saber o que faz com que esse gênero seja uma crônica jornalística. Entendendo que a crônica jornalística ela parte de um fato do cotidiano que é noticiado, uma notícia e um jornal. Então é jornalística porque ela surge a partir de uma notícia, né? E ela é produzida para jornais, tá? Então assim, é um fato do nosso dia a dia, uma leitura relacionada a acontecimento do nosso cotidiano. Vamos entender o que é a crônica jornalística. Ela consiste no modo mais espontâneo de se apresentar uma notícia e quase sempre extraída do cotidiano. Desse modo, cabe ao cronista, que tem um cuidado especial com a linguagem e a sintaxe, dar leveza às informações. Ao longo do jornal, os mesmos fatos serão abordados por jornalistas, repórteres e articulistas, com mensagens mais graves. Então, vejamos, a crônica jornalística, ela surge a partir de uma notícia que é extraída ali do jornal, tá? Porém, vamos pensar assim, a linguagem com que ela será abordada é diferenciada. Por quê? Enquanto a notícia ela é breve, clara, objetiva, a crônica, né, ela pode ter uma linguagem aí mais leve, tá? As informações podem ser tratadas com levando-se em consideração a subjetividade do cronista, as impressões, as sensações, tá? O que ele vai trazer aí, digamos assim, um pouco de romance para dentro da notícia. As crônicas jornalísticas, escritas na primeira ou na terceira pessoa do discurso, podem conter aí instantes de ironia e bom humor. Segundo o manual da redação da Folha de São Paulo, a crônica aborda assuntos do cotidiano de maneira mais literária do que jornalística. Vejam bem, na aula passada, quando estávamos falando sobre a crônica narrativa, eu falei que geralmente as crônicas elas se misturam. Tipo, uma crônica narrativa pode ter traços de uma crônica jornalística, uma conta jornalística pode ter traços de uma crônica narrativa ou humorística e assim por diante. Então, elas meio que se misturam. Então, a crônica jornalística pode ter um pouco de humor e ela também tem traço de narração, porque ela vai falar de fatos em um determinado tempo, em um determinado espaço, com determinados personagens, tá? Trabalha e aborda assuntos do nosso cotidiano, como eu já disse, né? E a linguagem é mais literária do que jornalística, ou seja, não precisa ser aquela linguagem totalmente impessoal, objetiva, clara, né? Pode transitar aí entre a subjetividade, né? Pode trazer um pouco de romance, de encantamento para dentro da notícia, ou seja, tratar os fatos de uma forma mais leve. Planejamento. Se vamos produzir uma crônica ou qualquer outro tipo de texto, precisamos planejar. A crônica não é diferente. No primeiro parágrafo da crônica, nós iremos apresentar os fatos e a opinião do cronista. Lembrando que é baseado em uma notícia. E de onde você vai buscar esses fatos? Lá na notícia. Os parágrafos intermediários apresentam o que? A argumentação, a causa, a consequência, pontos favoráveis e contrários, comparações e comentários. Então, é aí, ó, é o ponto de vista do cronista, né? Por isso nós falamos da subjetividade, da pessoalidade. E no último parágrafo da crônica, ela vai apresentar aí a conclusão, né? Que pode ser com a retomada dos principais aspectos dos fatos registrados, mas pode ser também algo assim, bem inesperado, né? Como é muito comum aí, os cronistas trazerem sempre um fato inesperado no final da crônica, exatamente para ter aquela quebra de expectativa. Mas como se faz uma crônica jornalística? Parece fácil, não é? Vamos ver?
Crônica jornalística narrativa tem propósito. O que acontece? Ela faz uma releitura de um fato aparentemente banal e leva o leitor à reflexão. Ou seja, a crônica jornalística narrativa, ela apodera-se de uma notícia que sai no jornal ali fresquinha, né, daquele dia, e faz uma releitura dessa notícia, trazendo aí uma leveza, como eu já disse, tanto que ela pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa, com a linguagem pessoal, bem subjetivo, e ao mesmo tempo provocando a reflexão, tá? Interlocução. A linguagem que o cronista irá adotar no seu texto dependerá da forma como se quer levar o leitor a refletir. Dependerá de como eu quero causar essa reflexão, tá? Então, ele pode aí transitar entre humor, ironia, sentimentalismo, filosoficamente. Veja bem, é uma linguagem que tem que ser leve, porque a notícia ela já é muito objetiva, ela já é muito clara. Então, aqui precisa de leveza para trazer um aspecto de romance, de uma historinha para dentro do texto. E assim causar o riso, causar a reflexão, de forma que o leitor se encante por essa produção. Estrutura. Todo texto tem uma estrutura, a crônica jornalística não poderia fugir dela, tá bom? Trata-se de um gênero narrativo. Claro que mesmo sendo baseado em notícia, é uma narração, né? Você vai narrar um fato que aconteceu ali naquele dia, é algo do nosso cotidiano e bem banal às vezes, né, por sinal. Então, o cronista, vamos pensar assim, abre o jornal, vê a notícia desperta o seu interesse e a partir dessa notícia ele cria uma narrativa. Primeira coisa, vamos ter aí a apresentação dos personagens da situação. Ele vai dizer qual é o fato e quem são os personagens que estão envolvidos. Isso nós chamamos de apresentação. Em seguida, vamos ter o conflito, que é uma mudança na situação de equilíbrio, já visando a reflexão do leitor. Esse conflito também pode ser chamado de clímax, que é um momento de maior tensão, tá? Para finalizar, nós temos o desfecho, que geralmente é inesperado. Como eu já disse assim, o cronista ele procura causar essa reflexão e lá no final vem a quebra de expectativa. Então nós temos aí um final que é inesperado e é por isso que as crônicas são tão maravilhosas, não é? Porque sempre tem uma surpresinha, um elemento surpresa que aparece ali no último parágrafo do texto. Característica da crônica jornalística. Primeiramente, vamos destacar, né, o cotidiano. O cotidiano é a pauta principal da crônica, tá? Então, nada de assuntos complexos, difíceis, né? É coisas banais ali do nosso cotidiano, da nossa vivência. Então, temos inúmeras possibilidades de temas para escrever. Qualquer fato do nosso cotidiano é um tema para a nossa produção, tá? Essa característica é que torna o gênero tão interessante. É isso aí mesmo. A crônica torna-se interessante porque o cronista é capaz de pegar algo, né, que para nós passaria despercebido, para o cronista, com o olhar dele, ele consegue transformar em um texto maravilhoso. É isso que faz com que a crônica seja tão interessante, essa capacidade de algo banal, algo simples, tornar-se interessante, tornar-se, digamos assim, capaz de provocar reflexão, né? Linguagem simples é essencial para escrever uma crônica, uma vez que não é necessário nada muito rebuscado para fazer um relato do cotidiano, e o público-alvo também não exige isso. A crônica é uma produção que, digamos assim, ela é voltada para qualquer público. Crianças, jovens, adultos. Então, assim, por conta disso, a linguagem simples é essencial
ela é necessária, tá? Porque desta forma, todos conseguirão absorver a mensagem transmitida, vão entender o que o cronista quis passar com aquele texto, tá bom? Então, veja, o vocabulário simples, nada de rebuscamento, exageros, figuras de linguagem, não, nada disso. Uma linguagem simples, clara e leve. Falando em público-alvo, uma das vantagens da crônica é que qualquer pessoa pode ler e se identificar com o relato. Veja, a crônica é baseada em um fato do nosso cotidiano. Então, é muito natural que eu, enquanto leitor, ao ler uma crônica, me identifique. De repente, o que está sendo relatado ali já foi vivenciado por mim ou por alguém próximo a mim, vamos pensar assim. Estamos falando de questões comuns do dia a dia e existe a possibilidade de várias pessoas se sentirem representadas. Além de tudo isso, é importante destacar que para escrever bem sobre o cotidiano, tem que valorizar os cenários, os personagens, os acontecimentos. Então, é importante deixar claro o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, quem estava envolvido nesses acontecimentos, né? Lembrando aqueles elementozinhos, né, da crônica, que nós falamos na aula passada sobre o pente, personagens, tempo, espaço, enredo, narrador, levando em consideração todos os elementos aí. Crônica, cronista e leitor. Vou fazer uma leitura aqui para que a gente possa compreender com clareza o que cada um deles quer dizer. A crônica possui a marca de registro circunstancial feito por um narrador-repórter que relata um fato não mais a um só receptor, porém há muitos leitores que formam um público determinado. Registro circunstancial é algo que partiu ali do momento. Quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e tudo que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, estivéssemos diante de uma reportagem. A linguagem jornalística, né, essa aqui é voltada para os jornais, desempenha a função poética no momento em que recria a notícia captando seu misterioso encantamento. Função poética. Quando nós estamos em funções da linguagem, nós vemos que é a expressão do eu, é a subjetividade, né? Então, eu tento pegar a notícia, transformá-la em algo subjetivo, de modo que ela, assim, ela consiga trazer aí um encantamento. O jornalista, portanto, não deve simplesmente registrar uma notícia. Cabe a ele explorar o poder das palavras para que o leitor possa vivenciar com emoção, semelhante à do repórter, aquilo que está sendo narrado. Ou seja, eu passo minhas emoções enquanto repórter com o intuito de emocionar o leitor. A crônica assume a transitoriedade da notícia e se dirige a leitores apressados. Transitoriedade de algo rápido. Porque o leitor da crônica é alguém que está apressado, é alguém que não pode, digamos assim, dedicar um dia para fazer leitura. Ele tem ali minutos ou mesmo horas, então tem que ser rápido. Leitores apressados que leem nos pequenos intervalos da vida diária, no horário do almoço, no horário do lanche, dentro do ônibus, quando está indo para o trabalho. A elaboração da crônica também se prende a essa pressa. Como se diz por aí, se prende a fatos do cotidiano. O cronista dispõe de pouco tempo para datilografar seu texto, pois ele precisa acompanhar a correria com que se faz um jornal. Por isso, a linguagem da crônica é informal e bastante próxima do que é usada em uma conversa entre amigos. Então, perceba que o gênero crônica é um gênero muito gostoso de ser produzido, porque ele é muito leve, tá? Eu posso tratar de assuntos do dia a dia, com os quais os meus leitores vão se identificar, sem me preocupar com uma linguagem, porque aqui eu posso usar uma linguagem simples, não é uma linguagem coloquial, em tom de conversa. Vamos analisar uma crônica para entender sobre o que estamos falando? Para entender um pouco mais sobre o que estamos falando, vamos fazer a leitura de uma crônica. Inicialmente, vamos fazer a leitura do texto 1, que é uma notícia que foi publicada no ano de 2000, ano de eleição. A notícia dizia o seguinte:
Atentos ao visual, candidatos usam roupas para disfarçar características durante o programa eleitoral, como altura, peso e calvície. Ou seja, nós tínhamos ali candidatos que usavam roupas, né, para disfarçar alguns defeitos. Essa foi a notícia veiculada no jornal no ano da eleição de 2000, tá? A partir dessa notícia, o que o nosso cronista irá fazer? Uma narrativa, né? Vamos ver então. O outro, esse texto do Moacir, ele diz o seguinte: ele queria muito ser eleito. Não, ele precisava muito ser eleito. Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, mordomias e verbas para gastar na contratação de assessores. Além, claro, das múltiplas oportunidades que como vereador teria. O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era conhecido, nem sequer receber um apelido pitoresco que pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior é que combinava um visual péssimo, baixinho, gordinho, careca, com uma congênita inabilidade para falar em público. Em desespero, resolveu procurar um marqueteiro. Estava disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse adquirir uma nova imagem, uma imagem capaz de garantir a eleição. O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados, mas garantiu resultados, que de fato não se fizeram esperar. Em poucas semanas, o candidato era outro. Mais magro, mais alto, saltos especiais, com uma bela peruca, parecia agora um galã de novela. Além disso, transformara-se no fantástico orador, um orador capaz de galvanizar o público com uma única frase. Se foi eleito, eleito com uma avalanche de votos, o que representou um duplo alívio. De um lado, conquistava o cargo tão sonhado. De outro, podia deixar de lado a peruca, os sapatos com saltos especiais e a dieta. E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava. E aí começaram as surpresas desagradáveis. Quando foi tomar posse, ninguém o reconheceu. Mas como? Então era aquele tipo charmoso magnético da TV dos cartazes? Era ele sim, como comprovou, mostrando a identidade. Não foi a única contrariedade. Logo descobriu que, como vereador, era péssimo. Não sabia falar, não convencia ninguém, sequer era procurado por lobistas. Bom mesmo, concluiu com amargura, era o outro. Aquele que o marqueteiro tinha inventado. Aquele sim podia fazer uma grande carreira, chegando, quem sabe, à presidência. Mas onde estava o outro? Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro. Só que o marqueteiro tinha sumido. Com o dinheiro ganho nas eleições, resolvera passar 2 anos em alguma praia do Caribe. Todas as noites o vereador sonha com o outro. Veio na Câmara, discursando, empolgando multidões, mas não sabe o que fazer para encontrá-lo. Sabe sim o que dirá se isso um dia acontecer, e o que dirá numa voz fanhosa e emocionada será: o Senhor pode contar com meu voto para sempre. Olha aí que crônica maravilhosa aqui do Moacir, né? Parte de um fato aí que foi do cotidiano, que saiu no jornal, relacionado às eleições do ano de 2000. E olha que história maravilhosa, que narrativa maravilhosa que nós temos aí. Uma leitura leve, encantante, engraçada também, né? Não deixa de ter um pouco de humor nessa história. Vamos analisar aqui. Sabemos que essa crônica partiu de uma notícia, né? O que aconteceu na notícia que serviu de inspiração para a crônica? O fato de que alguns, né, candidatos precisaram, digamos assim, mudar as suas vestes, mudar os seus trajes, modo de falar, para tentar um cargo aí nas eleições. Quais elementos da notícia estão presentes aí na crônica? Vamos pensar.
o próprio fato em si, né? O que, o quem, o como, todas essas informações que estão lá na crônica, o que, como, quando, estão relacionadas também na notícia, né? A notícia ela responde o que, quando, como, quem. Todos os elementos estão ali dentro da crônica. O cronista, no caso Moacir, usa da ironia para criar o humor na crônica. Em quais passagens do texto podemos perceber essa ironia? Quando ele fala de que ele ficou mais elegante, que ele sabia até convencer os leitores, porém não era ele, era o outro. A gente percebe isso no outro dia, quando ele vai tomar posse e já não vai mais usando aquele disfarce, digamos, ele vai ao natural. E aí se percebe que ele não era tão bom quanto o outro. Feita essa análise em cima da nossa leitura, chegamos à conclusão de que qualquer fato, qualquer notícia pode se tornar aí uma bela crônica, uma leitura maravilhosa. Basta que você solte a sua imaginação. Não fique se prendendo apenas à notícia. Você pode ampliar esse texto, né? Criar aí personagens, criar falas para esses personagens, porque eles podem sim, né? O cronista pode usar o discurso direto, na qual tem a reprodução da fala dos personagens, e assim você vai trazer um tom de encantamento, né, de interesse para dentro da sua crônica. Bem, meninos, chegamos ao final da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar elementos que compõem a crônica jornalística. E vamos praticar, né? Vamos produzir uma crônica jornalística. A proposta está lá no nosso PDF, já encaminhei no grupo, é só você ir lá e fazer a sua. Assiste a aula e ao final da aula coloca o seu nome embaixo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo lá no nosso grupo Sala de WhatsApp. Beijos e até a próxima aula. Fiquem com Deus.